Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de um dos textos mais decisivos do Evangelho. Porque a partir deste texto, especialmente no Evangelho de Marcos, o Evangelho muda de figura. Antes mostravam Jesus preocupado em falar com o povo, preocupado em fazer milagres, preocupado em fazer com que os discípulos pudessem ver quem ele era. Depois, quando ele percebeu que de fato os discípulos sabiam quem ele era, Jesus começou a falar mais propriamente para os apóstolos, para os discípulos, e falar coisas profundas, coisas do coração, coisas que ele não falava para todos, que é justamente sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Aqui nós vemos, na primeira leitura, o livro de Eclesiastes, falando que existe um tempo para cada coisa. Então aqui já existe uma sabedoria nisso tudo. Nós precisamos aprender a entender que na nossa vida existe um tempo para cada coisa, e não adianta nós queremos viver um tempo que não é o tempo que o Senhor deseja que nós vivamos. E nós precisamos aprender a confiar em Deus, nos abandonar ao Senhor e ao mesmo tempo aceitar aquilo que Deus tem para nós a cada dia. E a partir desta aceitação, também transformar o mundo, como foi São Vicente de Paulo, que hoje nós celebramos. Ele transforma o mundo, mas pela caridade. Não só pela caridade no sentido de ajudar os pobres, mas pela caridade nas obras de misericórdia corporal e também espiritual, que as duas devem andar juntas. E aqui no Evangelho nós percebemos que chegou também um tempo. Jesus estava rezando com os seus discípulos e percebeu que havia chegado um tempo. Que tempo é esse? O tempo da maturidade para aqueles homens. Um tempo no qual o Senhor poderia fazer esta pergunta tão íntima para eles. Mas antes disso, ele prepara os seus discípulos com uma outra pergunta. O que dizem os homens que eu sou? Se Jesus perguntasse isso para nós, o que nós falaríamos hoje para ele? Senhor, por aí fala que o Senhor foi um grande profeta, que viveu há 2000 anos atrás e que fundou o cristianismo. E hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Apenas um profeta do passado que fundou uma religião. Também poderíamos dizer o que o povo fala por aí, nós estamos pensando, Vocês nunca ouviram falar isso de Jesus? Nunca? Era um homem comum, um homem iluminado, um homem que certamente fez uma coisa grande, mas era só um homem. Depois também poderíamos dizer, não, ele era um revolucionário, ele era um líder político para poder libertar o povo de todas as suas amarras, todas as suas opressões. Então esse é o Jesus de Nazaré, é o que o mundo fala. Também poderíamos pôr talvez uma outra visão daquilo que o mundo fala sobre Jesus. O milagreiro, aquele que faz milagres. Ou seja, precisa de um milagre, recorra ao Senhor Jesus e com certeza Ele vai te ouvir. Ou seja, não buscamos o Senhor apenas por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz, ou seja, pelos milagres que Ele realiza. E daí, depois de ouvirmos o que o mundo tem a dizer para Jesus, Jesus volta para nós e pergunta, e para vocês? Quem eu sou? Já parou para pensar nessa pergunta? Só que essa pergunta ela é muito importante. É uma pergunta que nós devemos fazer a cada dia, a cada momento. Por quê? Porque essa pergunta mostra se nós de fato conhecemos o Senhor ou se nós ainda estamos no mundo. Porque talvez, quando Jesus perguntar isso para nós, nós vamos dizer, você é o milagreiro, Senhor, você é o revolucionário, você é o profeta do passado, mas que nada tem a me dizer hoje. Quem é Jesus para cada um de nós?
Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. O que isso significa? Significa que ele é o ungido do Senhor, o escolhido, o Filho do Deus Altíssimo. Aquele em quem nós podemos encontrar a nossa alegria, aquele em quem nós podemos encontrar a nossa vida, aquele que nós entendemos que fora dele não há vida. Nós estamos no santuário da vida. Fora de Jesus não há vida. E será que Jesus hoje, sendo o que Ele é para nós, será que de fato, Ele entra em nós deixamos Ele entrar em nossas vidas e ser o Cristo de Deus, o ungido do Senhor? Ou ainda nós estamos com a mentalidade do mundo? Percebam, se nós buscamos o Senhor apenas como um profeta do passado que não tem mais nada que dizer hoje, ou ainda como um revolucionário, ou ainda como alguém que só faz milagres, nós ainda não o conhecemos. E percebam quão importante devia ser essa pergunta para Jesus. Quando Jesus pergunta, Jesus não estava interessado na sua popularidade. Ele não queria saber, né? O que o pessoal está falando aí? Está gostando das minhas pregações? Está gostando dos meus milagres? Jesus não se importava com isso. Mas agora, com a opinião dos apóstolos, os seus amigos, aquele que ele escolheu para estar perto dele, ele se importava. Ele queria saber. Na verdade, parece até que ele coloca uma solenidade na pergunta que ele faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui nós somos chamados a professar a nossa fé em Jesus, Filho de Deus. E quando falamos Filho de Deus, estamos falando do próprio Deus. É bom que isso vá para o Brasil inteiro, esse anúncio: Jesus é o nosso Deus. Porque às vezes, até as pessoas que vão na igreja, até as pessoas que têm uma caminhada na igreja, têm dúvidas a respeito da divindade de Jesus. Será que verdadeiramente Ele era Deus? Será que Ele pode fazer alguma coisa por mim hoje? Será que de fato Ele está vivo, verdadeiro, presente na minha vida, na minha família, na minha comunidade, aonde eu me encontro? Hoje é o dia então de professarmos a nossa fé, dizer: eu creio, Senhor, que Tu és Deus. Não me importa o que o mundo diz, eu digo, o mundo nunca vai acolher Jesus. Não vamos nos enganar, sempre foi assim. A nossa religião, ela já nasceu na perseguição. Aonde nasceu a nossa religião? Na cruz de Cristo, do lado aberto de Jesus na cruz. Ali nascia, através do sangue e água, a sua igreja. Jesus foi rejeitado pelo mundo. O mundo não é capaz de compreendê-lo. E é aqui que está: nós somos de Cristo ou somos do mundo? Nós estamos em Cristo ou nós ainda estamos no mundo, incapazes de entender quem é Jesus? Às vezes queremos um Deus, às vezes até temos Ele como nosso Deus, mas temos um Deus afetivo apenas no sentimento, não nas atitudes, nas ações, na vida concreta. É aquilo que o saudoso Papa Bento XVI falava, né? O ateísmo prático. E o Papa Francisco fala do secularismo. Ateísmo prático: eu falo com a boca que eu creio, mas a minha vida é uma vida de pagão. Por quê? Porque Jesus não pesa. As minhas decisões não são baseadas no Evangelho. As minhas decisões não são baseadas naquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele viveu. E às vezes eu escolho coisas, até pecados, até situações pecaminosas,
que me levam a simplesmente fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Mas tem um sinal, talvez você poderia agora com a minha pregação perguntar, será que eu estou no mundo ainda? Ou será que eu já estou mais perto de Jesus? Tem um sinal que a gente pode perceber na vida daqueles que estão perto de Jesus. Eu vou até ler novamente, porque Jesus só falou o que ele falou depois por causa da fé de Pedro, porque ele percebeu, eles creem em mim. Os meus apóstolos acreditam em mim, então agora eu posso abrir meu coração, falar para eles aquilo que está no fundo do meu coração. E o que Jesus falou? Vamos lá, depois de proibi-los, severamente de falar, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, o sinal de que somos de Cristo é a cruz. Quem se escandaliza da cruz, se escandaliza de Cristo e ainda está com a mentalidade do mundo. Em outro evangelho, quando Jesus fala isso, Pedro coloca, mas que isso não te aconteça, Senhor. E o que diz o Senhor? Afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa como os homens, não como Deus. Chamou de Satanás porque ele pensa como os homens, porque o mundo é do mal. Quando eu falo do mundo, eu não estou falando do mundo propriamente isso, mas o espírito do mundo, que não é capaz de acolher Cristo. Não são as pessoas nem as instituições do mundo, não. Mas é o espírito do mundo que paira em muitos corações que ainda não acreditam no Senhor. E por isso são incapazes de compreendê-lo, são incapazes de conhecê-lo. Se nós temos medo da cruz, não podemos, não conseguimos, não temos condições de conhecer Jesus. Mas, padre, isso é difícil demais, isso é pesado demais, alguém poderia falar. E eu digo a vocês, não é. Essa é a ilusão que passa, porque quando nós abraçamos a cruz, tudo aquilo que a gente carrega longe de nós. Imagine, estou carregando um peso, eu carrego longe de mim. E depois eu pego esse peso e trago para perto de mim. O que é mais fácil? Quando eu estou carregando longe ou perto de mim? Perto. Então apenas existe a ilusão de que o caminho de Cristo é o caminho mais difícil. Na verdade é o mais fácil, porque Ele mostra para nós mesmos quem de fato nós somos e para que existimos. Dá sentido às nossas vidas. Dá sentido ao nosso passado, dá sentido ao nosso presente, dá sentido ao nosso futuro, porque Ele é Deus, Ele é Cristo e Ele nos ama, Ele deu a vida por nós na cruz, mas nos convida também a participar da sua vida. E agora, diante de tudo isso, Ele continua nos perguntando, e para você, quem sou eu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.